Você já configurou um servidor? E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao vídeo que nós fizemos aí anteriormente falando sobre servidores. Hoje nós vamos aí já começar a visualizar, começar a aprender como que é feita a instalação do sistema operacional para servidores. O sistema operacional que nós vamos abordar é o Windows Server versão 2016. Como eu falei para vocês, o sistema operacional para servidores é um sistema operacional muito específico, ao qual ele vai trazer ferramentas para gerenciamento e controle de dados, informações, acessos e usuários. Os sistemas operacionais até então, eu havia falado com vocês, se você não viu o vídeo anterior, corre lá que tem muita informação importante, volta lá. Lá eu falei com vocês que o Windows Server nós temos aí desde o ano 2000, né? Então nós temos aí o Windows Server, eu vou pegar de 2000 para cá, no caso, né? 2000, 2003, 2008, 2012, 2016, nós temos a versão 2019. Eu vou trabalhar com a versão 2016 porque é uma versão já finalizada, ela está totalmente estável, ainda também ela vem trazendo atualizações. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que é feito a instalação desse sistema operacional, as curiosidades sobre ele, e nós vamos aprender a fazer aí também a configuração prévia desse tipo de sistema. Então, vamos lá! Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau! Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Então, vou mostrar para vocês como que é feita a instalação, tá, do Windows Server 2016. Para isso, eu vou utilizar esse programa aqui, tá? O VirtualBox, desenvolvido pela Oracle. Esse programa aqui é interessante, tá? Recomendo muito para que vocês possam treinar formatação, configuração de sistemas operacionais. Muita gente chama ele de emulador. É tipo aquele emulador de videogame que você instala no seu computador para que você possa jogar games antigos, por exemplo, lá da época do Super Nintendo, Nintendo 64, né? Então, indico muito. O que eu vou estar fazendo? Aí no grupo, eu vou colocar, juntamente com esse vídeo, depois você dá uma olhada lá, eu vou colocar um link de download do VirtualBox e também um link, tá, para vocês poderem fazer o download da ISO do Windows Server 2016, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é. Então, se você tiver aí um computador, tiver um PC em casa ou um notebook, o que você precisa tomar cuidado? Primeiro, você precisa ter pelo menos 4 GB de memória RAM no seu computador para poder rodar legal, tá? É o mínimo, é a rapa do tacho, tá? E um processador pelo menos aí dual core, tá? Que também é o mínimo, rapa do tacho, para você poder utilizar esse programa, tá? Por outro lado, a gente está falando aqui do Windows Server 2016, foi da ISO, não foi? Então a ISO é um arquivo, tá, que a gente vai utilizar para que nós possamos colocar ele, né, fazer a leitura dele dentro desse programa, desse VirtualBox, para a gente conseguir aí, simular todo o sistema de formatação, tá? Então a ISO é uma extensão de arquivo, ao qual você pode criar através desse arquivo, por exemplo, um pendrive bootável, obviamente utilizando o programa adequado para a criação desse tipo de pendrive. Se você tiver um gravador de DVD, você pode transferir essa ISO, transformando o DVD em um DVD de instalação de programa, né? E por aí vai. Então eu vou passar esse arquivinho em formato de ISO para você utilizar no VirtualBox aí, caso você, né, queira e instale no seu computador. Então eu tenho aqui o Windows Server já instalado, com todos, né, os servidores configurados e tal. E eu tenho aqui o Kali, tá? Esse aqui é o Kali Linux, que também nós vamos utilizar como servidores também Linux numa próxima rodada de vídeos, beleza? Então eu vou criar aqui rapidamente um novo computador, tá? Um servidor de teste, ok? Então vou clicar aqui em novo. Vou colocar aqui o nome aqui, ele vai chamar Server Teste, tá? Um servidor de teste. E aqui eu vou fazer a configuração do tipo e versão do sistema operacional para que o próprio VirtualBox já consiga fazer uma pré-configuração com os requisitos necessários para esse sistema poder rodar. Então aqui eu já vou deixar como Windows 2016, 64 bits, que é a configuração do Windows Server, e vou clicar em próximo. Aqui ele já está me dando já 2 GB de memória virtual, lembrando que ele vai pegar 2 GB de memória emprestado desse computador para fazer a máquina virtual rodar. Vamos clicar em próximo. Aqui eu vou deixar a opção criar um novo disco rígido virtual. Vamos criar. Vou deixar na primeira opção, que é o VDI, tá? Que é feito através de imagem, que é esse arquivo que nós vamos utilizar, .iso.
E aqui eu vou deixar dinamicamente alocado, para que caso, né, eu necessite um pouco mais de espaço de HD virtual, ele consiga aumentar para mim, tá? Então vou dar um próximo. E aqui o nosso HD virtual vai ter o tamanho de 50 GB. Beleza, criar. Automaticamente vai aparecer aqui, ó, Windows, no caso Server Test. Nós vamos clicar 2 vezes e preparar o boot pelo VirtualBox. Então vamos aguardar aqui para poder executar. E eu vou mostrar para vocês como que nós vamos configurar a inicialização pelo VirtualBox através do arquivo de ISO. Nessa janela que abriu, nós vamos clicar aqui nessa pastinha, tá, amarela, para localizar o arquivo. Então aqui eu já tenho tudo configurado, tá vendo? Então aqui eu já tenho o arquivo .iso, ó, tá aqui, ó, para poder já direcionar, tá vendo? É de praticamente 6,5 GB. Mas caso você for utilizar em casa, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, nesse botãozinho chamado acrescentar. A gente vai clicar nele aqui, ó, para ele poder executar. E aí você vai fazer o quê? Você vai localizar onde você fez o download ou onde está o arquivo ISO, tá vendo? Ó, o meu tá aqui, ó. Viu? Você seleciona, clica em abrir e ele passa para cá. Eu vou dar um cancelar para não aparecer 2 aqui e confundir a gente. Assim que aparecer na lista, marca a opção, tá vendo? Ó, marcou, clique em escolher e automaticamente ele vem para cá, ó, Windows Server 2016 Data Center. Então nós vamos aqui iniciar. Beleza? Ó, então já começa a carregar os arquivos e vamos começar a fazer a instalação do sistema operacional para servidores da Microsoft. Então aqui nós vamos deixar, né, direcionado para inglês, ok? Vamos dar um Next. E nós vamos clicar em Install Now, ou seja, instalar agora, para inicializar a instalação do sistema. E aí você vai ter que aguardar alguns instantes para abrir a tela de configuração. Nós vamos ter o Essential, o Standard e o Data Center, tá? O que vai acontecer? Dentro dessas 3 versões, tá? O Standard, tá? Ele vai ser o sistema ao qual você vai utilizar para a instalação em servidores locais, tá? Que eu expliquei lá no outro vídeo em relação ao servidor local. Ele não te dá opções ou estrutura para virtualização, para que você possa criar servidor remoto. O Essential e o Data Center, ele traz essas opções de trabalhar com servidores de virtualização, tá? A diferença entre o Essential e o Data Center é o número de virtualizações. O Essential ele vai ter um número limitado de virtualizações e o Data Center ele vai ter um número ilimitado de virtualizações, tá? Então eu vou escolher aqui então a versão Data Center. Mas perceba que eu tenho 2 versões Data Center. Uma delas está aqui, ó, Desktop, tá vendo? Ó, Experience e o outro sem. O que significa esses 2 aqui? Esse que está apenas Data Center significa que vai ser um servidor em modo texto. O que é um servidor em modo texto? É aquela tela preta que você precisa dominar comandos para poder mexer nesse servidor. E os comandos que nós vamos utilizar, nós chamamos de comando PowerShell, tá? Da Microsoft. E esse aqui, o desktop, a versão desktop, é o servidor com interface gráfica, que é o sistema que a gente está acostumado a utilizar. Vai ter botão, vai ter aí setinha de mouse, ícone. Então eu vou trabalhar com essa versão aqui, com a interface gráfica, para poder ficar mais fácil da gente discutir e entender não só esse vídeo, mas os próximos também. Então eu vou escolher aqui, ó, o Data Center versão desktop e vou dar aqui um próximo. Automaticamente, ele vai abrir para a gente aqui, ó, os termos de licença, tá? Ele vai estar em inglês, não reclame depois, tá? Se você acordar no local muito quente, com cheiro de enxofre, porque você vendeu sua alma, tá? Então não esquenta a cabeça com isso. Nós vamos clicar aqui, ó, em aceitar e vamos clicar em Next. Aqui é o seguinte, essas 2 opções falam o seguinte pra gente. Essa primeira aqui de cima, nós vamos instalar esse sistema por cima de um sistema já instalado. A gente vai fazer a substituição. Ele poderá ou não manter os arquivos dos usuários, então por isso que é importante fazer sempre backup. A opção de baixo, nós vamos apagar o que está no HD, tá? E instalar o sistema. Eu prefiro fazer dessa forma, porque é a mesma lógica de quando você vai fazer uma mudança de um imóvel.
Geralmente, quando você vai mudar para uma casa nova, a primeira coisa que a gente providencia é a limpeza desse novo local, para depois chegar com a mudança. Então, eu vou escolher essa opção aqui de baixo, e ele vai abrir aqui os espaços para mim. Esse HD está totalmente vazio. Então, o que eu deveria fazer se tivesse coisa aqui instalada? Selecionar todas as partições, deletar todas as partições e criar uma nova a partir do zero. Então, aqui já está, ó, tudo deletado. Eu vou clicar aqui em New, ou seja, novo. E eu não vou fazer particionamento, eu vou aproveitar o HD inteiro. Então, eu vou clicar aqui em Apply, ou seja, aplicar, e eu vou dar aqui um OK. Ele vai preparar a partição, vai separar um pedaço do sistema, tá vendo? E esse maior aqui, de 49,5, eu vou usar para poder instalar o Windows Server. Selecionou, clique em próximo. O que ele vai fazer? Ele vai começar a carregar os arquivos, fazer as cópias, alocar no HD, tá vendo? Ele precisa chegar aí a 100%, vai reiniciar algumas vezes, tá? Então, o que eu vou fazer? Para a gente não ficar aqui, você vendo essa barrinha encher, eu vou dar uma pausa no vídeo e vou voltar, tá? Assim que já tiver tudo prontinho para a gente continuar a instalação. Então, beleza, vamos que vamos. Tempo normal para essa instalação. A partir daí, nós vamos começar a fazer a configuração do usuário. O usuário, nós vamos trabalhar com o usuário administrador. E é recomendável, eu já digo que seria obrigatório, a utilização de senha para esse usuário, que faz parte da segurança virtual, a questão aí do uso de senhas. Porém, o Windows Server ele tem aí uma regra para que você faça a criação dessa senha. É necessário você utilizar na sua senha letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial, que seria um arroba, um jogo da velha, um asterisco, um cifrão e também número. Tudo isso numa senha só, que é o requisito mínimo para segurança. Sendo que a sua senha ela deve conter pelo menos 8 dígitos, tá? Então eu vou criar uma senha dentro desse parâmetro, não pode ser senha sequencial, tipo 1, 2, 3, 4, ou também senha com nomes comuns, por exemplo, banana, ou nome de pessoa, tá? Então realmente não pode. Então eu vou criar aqui uma senha dentro do parâmetro que é solicitado. Opa, deixa eu clicar aqui, agora vai. E vou repetir ela aqui. E eu utilizei letra maiúscula, caractere especial, minúscula e número. Com isso eu consigo finalizar a instalação do sistema operacional. Ele vai reiniciar mais uma vez, vai preparar a área de trabalho para poder ser utilizado e vai carregar aí a tela do usuário com a senha. Aí é só aguardar também um pouquinho, tá vendo? Carregou, beleza. Aqui é o seguinte, para você poder inicializar o Windows Server, obrigatoriamente você precisa pressionar, antes de qualquer coisa, Ctrl Alt Del, assim que essa tela aparece, tá? Como eu estou utilizando máquina virtual, eu não vou fazer o Ctrl Alt Del, senão vai entrar no gerenciador de tarefas aqui do meu computador. Então aqui no VirtualBox você vai fazer assim, você vai vir aqui onde está escrito entrada, aqui em cima, tá? Vamos clicar aqui, entrada, teclado e inserir Ctrl Alt Del, tá vendo? Assim eu consigo desbloquear essa tela pelo VirtualBox, tá? Sendo aí um computador com o sistema mesmo instalado, é só fazer Ctrl Alt Del. E ele, como é o primeiro acesso, ele vai carregar aqui, o usuário, para você poder digitar a senha. Feito isso, ele vai carregar a área de trabalho para poder ser acessado pela primeira vez. Perceba que eu não consigo acessar sem senha. Vou tentar aqui passar, não vou conseguir, tá vendo? Ele me dá as boas-vindas, mas ele não consegue achar minha credencial. Lá, ele pede para tentar novamente. Eu vou colocar a senha para poder acessar. Beleza. Lá, ele vai checar e vai pedir para poder aguardar um pouco enquanto ele vai estar criando, né, o perfil do usuário e carregar de trabalho para esse usuário como é o primeiro acesso. É só aguardar um pouquinho, daqui a pouquinho nós vamos ver aqui a área de trabalho. Então, não vou estar compartilhando. E aqui, deixa eu até minimizar essa tela para que vocês possam ver a área de trabalho, tá vendo? Ele é bem parecido com o Windows 10. Muda, no caso, é o menu, tá? O menuzinho dele é bem específico, com ferramentas bem específicas, tá vendo?
Aqui nós temos ferramentas administrativas, aqui tá vendo Windows PowerShell, configuração de sistema, então é tudo muito voltado para trabalho, ok? Aqui nós estamos trabalhando com uma versão, tá, de 180 dias, uma versão de teste, para a gente conhecer, no caso, estudar, né, e aprender a respeito do sistema. Para um servidor, nunca utilize servidores craqueados, tá? Então essa questão de servidor com sistemas piratas não é nem um pouco recomendado por questão de brecha de segurança, e a galera que invade não tem pena não, né? Tendo uma brecha, tendo corredor, eles vão passar, tá? Então aqui, ó, nessa janela, que é a configuração do servidor, nós vamos ter aqui várias ferramentas que nós vamos começar a abordar nos próximos vídeos para a criação dos servidores. Como, por exemplo, ó, aqui estão as ferramentas, tá vendo? Ó, de configuração, já previamente. Então, quando você instala, é aqui que você vai escolher o serviço, tá? E aqui nós vamos ter a opção de adicionar ou remover serviço, ou criar servidores. Então, eu vou trabalhar muito aqui com vocês, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficando por aqui, eu vou até esse ponto para que vocês possam conhecer o sistema. Nos próximos vídeos, nós vamos começar a fazer configuração de rede, tá? Colocar IP, começar a fazer já a apresentação do servidor na rede e também fazer a tradução desse sistema operacional. Feito isso, aí sim nós vamos começar a criar os nossos primeiros servidores. Mas antes de ir, deixa eu mostrar algo para vocês. O Windows Server, ele tem aqui uma curiosidade que você só consegue desligar se você informar o motivo do desligamento e da mesma forma reinicializar o sistema. Então isso é uma questão de segurança para que você possa controlar se o sistema ele foi desligado por uma manutenção ou por alguém, ou se simplesmente a energia caiu. Então se, por exemplo, o sistema está fora do ar e você quer saber se alguém sabotou, é simples, você tem os arquivos de log, se não tiver nenhuma justificativa nesse log, você consegue saber que foi uma queda de energia. Então, ó, você vem aqui no menu iniciar. Como ele está em inglês, vai ficar um nome, né, diferente, ó, que é o shutdown, tá vendo? Ó? Você clica aqui e ele pede para você poder justificar por que você está desligando esse computador, né, esse sistema. Aqui você tem as manutenções tanto físicas quanto lojas planejadas e não planejadas. Aqui eu vou colocar qualquer coisa. Eu vou colocar aqui recuperação de sistema planejado, vamos supor. Clicando em continuar, aí sim ele autoriza o desligamento ou a questão de reiniciar esses servidores. Tá vendo? Ele vem parando todos os serviços e ele desliga o computador logo em seguida. Então é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Então nós vamos ficando por aqui. Nós temos esse exercício, esse questionário para você poder mandar para mim. Então dá uma olhada nele aí. Então valeu mesmo, obrigado, espero que vocês tenham aí entendido tudo direitinho, todas as dicas dadas. E no nosso próximo vídeo nós vamos dar continuidade fazendo a configuração do nosso primeiro servidor. Então um grande abraço para você e até lá. Valeu, tchau, tchau.